Fala galera, beleza? Eu vou continuar aqui gravar os vídeos sobre Citigo STT. Essa é a última série de vídeos. O buy-in aqui é 3,50, jogado no PokerStars. Eu já gravei vídeo começando no buy-in de 50 centavos, $1 no Full Tilt. Depois passei para 1,50 no PS. Voltei para 2,50 no Full Tilt. E agora encerrando aqui a nossa série aqui de vídeos sobre Citigo STT. Um buy de 3,50 aqui jogado no PokerStars. Esses torneios aqui de 3,50, o buy um pouquinho mais caro, não muda tanto a estratégia dos buy mais baratos. O que muda às vezes é que você encontra um ou dois jogadores que tem alguma noção do jogo. Então, fora isso, a estratégia é praticamente a mesma. Vai ter algumas mãos um pouquinho diferentes, um rei steel, e aí a gente vai ver aí mais pra frente. Mas em relação aos os outros buy-ins, é o que muda mesmo é os jogadores. Tem um ou dois jogadores que tem noção, o resto são jogadores fracos, então dá para explorar bem. Vocês vão ver algumas situações aqui bem bizarras mesmo. Vou passar aqui as mãos. 9-3, foldei algumas mãos aqui. Esse Ice 7 aqui, como eu falei em vídeos anteriores, não tem porque tá abrindo aqui. Começo de torneio, é uma mão bem miserável aqui, é um erro de iniciante ficar abrindo esse tipo de mão, então é fold tranquilo. Foldei bastante mão aqui no começo. Esse Ás e Vala também aqui teve um limp, é fold aqui também. Provavelmente se o limp da fold ali, eu também foldaria essa mão. Eu não gosto de jogar esse tipo de mão no começo do City Go, então é fold tranquilo. Um Ás e Dama ali com certeza eu abriria, mesmo com aquele limp, aí faria uns 80, mas Ás e Vala off é fold tranquilo. A primeira mão que eu queria mostrar pra vocês é esse 10 e 3 aqui. Eu foldei, mas pra você ver como tem jogador fraco ainda nesse City Goal, mesmo sendo 3,50. O jogador ali em MP3 ali abriu, um raise tranquilo. Aí o outro chovou. É, Praticamente não tem mão nenhuma que justifique esse chove aí. Se ele tem par de ás, ele tá expulsando o cara. Então não tem muito por que chovar aí. Então, pra você ver como é bizarro aí. E a maioria das vezes que ele tá chovando ali, o cara só vai pagar com mão muito forte, que seria um Ás-Ás, um Rei-Rei, talvez um Dama-Dama. E ele dá showdown de 4 e 9, pra você ver como são bizarros esses caras. Essa jogada é muito ruim. E, e aí ganhou, arriscou o torneio dele ali pra ganhar os 90 aqui, mais 15, 115 ficha aqui. Não muda nada no stack dele ainda, e ainda mais nessa fase do torneio. Então, pra vocês verem. Aí a próxima mão 10-10. Aí teve um limp ali do UTG. Aí ele fez 999. Eu fiquei tentado a dar call aqui pela mão anterior, mas tá muito no começo do City Go. Eu não vou me envolver. Ele pode estar fazendo isso com duas over acima do 10-10. Então ele mostrou uma mão lixo. Não sei se ele faria isso de novo logo em seguida com outra mão lixo. Então a dúvida é melhor foldar aqui e seguir. Provavelmente se fosse um dama-dama, apesar de eu não gostar de atolar dama-dama no começo, assim, mas contra ele eu acho que eu atolaria. Ice Rei eu foldaria aqui, começo de City Go, porque não é uma mão pronta, então daria call com dama-dama a mais e par de 10 eu vou foldar aqui. Eu pensei um pouquinho, mas não vale a pena arriscar o City Go agora, eu acabei foldando. Par de 8. O jogador limpou, o outro deu um raise. Aí eu dei call aqui, são mais 75 fichas. Eu tô jogando basicamente para trincar aqui. Aí bateu esse flop aqui, 6, rei 4. Teve dois jogadores envolvidos na mão, além de mim. E aí eu fui check, check. Aí todos deram check. Quando todos esses jogadores dão check assim, eu descarto um pouco o rei. Principalmente esse jogador aqui. Esse aqui até pode ter, porque como ele não foi agressor, muitas vezes ele vai dar check para ver se esse aqui continua apostando mesmo quando ele tem um rei. Aí bateu um 5 aqui que foi um flop, um turn muito bom aqui. Aí eu resolvi apostar para extrair, porque se um deles tem uma carta de ouro
talvez dê o primeiro call, uma dama de ouro, um ás de ouro. Então eu vou apostar aqui para extrair. Eu tenho boa chance da minha mão melhorar aqui no river. Então faz muito sentido apostar aqui. Só que o jogador deu um raise ali, o outro foldou. Aí eu pensei aqui, tá muito no começo. Eu até poderia dar esse call, mas fica muito. Gastar muita ficha aqui no começo sem saber realmente se meu. Quando bate o ouros aqui, se é bom pra mim, ou se ele já tem o rei. Então já provavelmente já tô perdendo na mão aqui. Então eu preferi foldar aqui do que ficar tentando adivinhar o que ele tem. Se tivesse mais ficha, tanto ele quanto eu, daria esse call aqui o primeiro. Mas aqui preferi foldar. Se eu vou all-in aqui, eu acho que ele não folda mais. Então, mesmo eu tentando expulsar ele da mão, eu não consigo. Então eu preferi foldar aqui. E seguir ali com as minhas 1.200 fichas. Aí passou muitas mãos aqui que eu fiquei sem jogar. Esse As de 10 é um fold tranquilo. Ficou bastante mesmo. Todos os mãos que eu foldei aqui. E é isso mesmo. Se tigou no começo, tem que jogar bem tight mesmo. Jogar pela sobrevivência. Aqui subiu umas blind para 100. Agora ficou um pouco apertado para mim. Mas ainda tem ali os 10 big blind ali. O jogador deu um raise ali. Tem que foldar. Aqui se chegasse em gap eu chovaria. Mas ele deu um outro raise. Aí continuando aqui. Esse 6 e 3. Aí a próxima mão que eu joguei. Então eu quero que vocês reparem aqui sem contar essa mão, né? Em 51 mãos eu joguei apenas uma mão, que foi aquele 8-8. Não veio mãos decentes para me jogar. Então eu fui foldando, foldando, foldando. E sobrou aqui com 7 big blinds e meio. Mas é isso mesmo, o City Goal tem que jogar tight. Se tivesse mãos para abrir, com certeza eu abriria, principalmente em posição final, mas aqui não teve jeito. E aí vai foldando e procura a melhor situação. Chegou em gap, que a gente. Chegou em gap não, desculpa, chegou em fold aqui. Como chegou em fold, esses dois jogadores eu vi que eles eram um pouco tight. Então eu resolvi chovar aqui. Por ele ser tight, então eu acho que eles não me pagam com muita coisa. Porque mesmo eu tendo aqui 7 Big Blinds e meio, machuca a stack, principalmente do Big Blind aqui. Eu tenho um software que eu uso de apoio, que ele chama CityGo Wizard, para estudar essas situações de push ou fold. Então aqui ele, como chegou em fold aqui, ele fala tem que chovar 100% das mãos. Então foi o que eu fiz. E é bom esse chove aqui com 100%. Se esses jogadores aqui fossem um pouco mais loose, né, daria um call mais light, vamos dizer assim, eu deveria pensar bem. Por exemplo, eu posso mudar aqui, em vez dele ser um jogador assim na média, eu colocar um jogador mais loose. Aí ele já fala para foldar esse 6 e 3. Mesmo assim eu teria que dar chove com um monte de mãos. Mas ele era um jogador tight até. Eu vou deixar aqui na média, mas ele era tight. E foi por isso que eu chovei. Continuando aqui, eles foldaram. Passado mais algumas mãos aí, esse 6 e 5 suited eu preferi foldar aqui. Esse Ás e 8 foi a próxima mão que eu joguei. O jogador chovou aqui. Aí eu vou de novo recorrer ao CityGo Wizard. Aqui ele coloca o que ele sugere na mão, né? E vai marcando as que você acertou e as que você errou. E algumas que fica meio na dúvida assim, ele coloca esse sinalzinho de warning, né, que é de preocupação. Aí aqui era aquele 6 e 3, mesmo sendo assim, tomar cuidado, né? Aquele sinalzinho, tomar cuidado. Aí ele sugere, mesmo assim ele sugere. E esse Ás e 8 aqui, ele fala para foldar, desde que ele esteja chovando aqui
20% das mãos aqui, que seriam todas essas mãos aqui. No momento ali eu vi que ele era um pouco loose, eu acho que ele estava chovando mais coisas, então foi por esse motivo que eu dei call. Ele falou aqui que é um erro aqui da call, desde que ele esteja chovando 20% das mãos. Como eu acho que ele é mais loose aqui, ele colocou aqui, ó, se eu colocar very loose aqui, 32% das mãos, eu deveria dar o call. Deixa eu ver loose aqui, o que ele sugere. Loose ele já fala fold, mas eu acho que ele chova mais do que 32 ali. Eu acho que ele chova bem mais que isso. E ele também está apertado em ficha. E foi por isso que eu resolvi dar call. Deixa eu colocar aqui na média. E eu tava certo aqui, ele tá chovendo um 8,6, então é um call bem tranquilo aqui. E acabou que segurou aqui, acertei do Wise no River. Próxima mão que eu joguei aqui foi esse Ás e 9. Aí eu chovei direto aqui. Acho que é tranquilo esse chove. Eu tenho aqui um pouco mais de 10 Big Blinds aí. Tenho em torno de 12, então um chove tranquilo aqui no hijack, né? No hijack não, no cutoff. E vamos continuar aqui. Eu foldei esse dama, rei dama aqui. Eu acho que tem a mesa inteira para falar, então é um fold tranquilo. Eu prefiro preservar a stack aqui do que abrir, tomar muita volta aqui de AX, de par e ter que foldar. Então eu prefiro foldar já direto aqui. Par de rei, o jogador chovou ali. Aí aqui é um call bem tranquilo. Ele tinha Ace 4, suited. Bateu ele ficou no flush draw ali. E o Ice também era bom. Aí bateu o flush dele, mas foi o rei. Eu acabei fazendo um full, então salvou aí. Se fosse qualquer outra carta de espadas aí que não fosse o rei ou o valete, eu estaria mal. Então eu eliminei mais um jogador aqui. Vamos continuar. Esse Ace 3 aqui eu foldei, preferi foldar. Ele tá abrindo aqui contra um short, então ele tem uma mão suficiente para apagar o short, então ele não tá abrindo tão light assim. O short ele foi all in, aí ele deu call, ele tinha Ace dama contra Ace rei. E acabou que ele fez um flush no river e levou a mão. Eu vou parando o vídeo por aqui. Agora a gente ficou em 4 aqui na mesa. Essa é a fase que a gente chama de bolha. Então o próximo vídeo já começa nessa fase aqui, jogando a bolha. As stacks aqui estão equilibradas. Não tem ninguém muito short, nem ninguém muito bem em fichas. Aqui é a minha fanpage. Quem quiser curtir para receber atualizações é Eduardo José Alves. Se tiver alguma dúvida de mão, Skype EduSombraBR. E pelo Twitter vocês podem me procurar, @EduardoJAlves. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a parte 2. Tchau!